Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia, abra lá no primeiro livro, Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler com vocês dos versículos 12 até o 57. 1 Samuel 17, de 12 a 57. Que diz assim: Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandantes de 1000. E visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. O gigante Golias insulta então os israelitas, e todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem diziam uns aos outros: a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, o livrei do cordeiro e da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado aquilo antes.
Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou algum cão para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda o atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa e caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e matou, cortando-lhe ela a cabeça. Veio dos filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e as trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs-la Davi na sua tenda. Amém. Aqui nós temos um confronto, talvez se não o mais conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia: Davi e Golias. Até quem não vai para a igreja já ouviu falar de Davi e Golias, desse gigante que vai enfrentar esse pequenininho, mas esse pequenininho vence esse gigante, e essa história se torna famosa, se espalha e é contada por décadas e décadas e anos, e é contada em todas as partes do mundo. E a gente sabe que esse acontecimento e esse episódio, na verdade, a princípio podia parecer que o gigante estava ali para destruir tanto os israelitas, o povo hebreu, como também a Davi, que apareceu ali naquele lugar. Mas a gente vai ver que na verdade Deus usa aquela circunstância, a gente na verdade vê que Deus usa aquela situação, Deus usa aquele gigante, Deus usa aquele impossível para promover na verdade a vida de Davi. Eu li um pedaço aqui da história de Davi. Na verdade Davi aqui ainda era jovem. Davi já havia sido ungido rei de Israel, mas ele ainda não havia assumido o trono de Israel. O rei na época ainda era Saul. Davi, muito novo, na casa de seu pai, cuidando das ovelhas de seu pai, ele estava lá, e o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, que era pai de Davi, e diz: olha, Deus tem um novo rei para Israel, e cadê os seus filhos? E aí a gente sabe da história. Chama um, chama dois, chama três, chama quatro, que não é ninguém. Cadê? Não tem mais nenhum filho. Chamou 7, não tem mais nenhum. Tem um que está lá no campo cuidando das ovelhinhas, das ovelhas. E aí mandam chamar, chama Davi. Quando entra Davi, Deus confirma no coração do profeta: é este aí, o próximo rei de Israel. O azeite é derramado na cabeça de Davi, ali ele é ungido, o próximo rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, e Deus não se agradou dele porque ele desobedeceu a Deus. Então Deus levanta um novo rei, e Davi já era rei, já havia sido ungido rei de Israel, mas ele ainda continuava cuidando das ovelhas do seu pai, continuava morando ainda na casa do seu pai, ele ainda não tinha assumido o trono. E aqui conta um episódio onde Saul está ainda reinando,
E eles estão em um confronto com os filisteus, e no Antigo Testamento você vai ver que o povo de Deus tinha muito confronto com os filisteus, e eles estão neste confronto ali na montanha, do lado de cá e do lado de lá, mas durante 40 dias e 40 noites, todos os dias eles saíam para enfrentar um outro, para gritar, para desafiar um outro, e saía um gigante chamado Golias do outro lado, e dizia: olha, não precisa a tropa de cá lutar com a tropa de vocês, faz o seguinte, escolhe um dentre os homens de vocês para que lute comigo, e aquele que vencer vai ser o vencedor, e a gente não precisa fazer toda essa guerra. Está todo mundo com medo, está todo mundo desesperado. Durante 40 dias eles estão saindo, e quando eles olham aquele gigante, eles olham Golias e eles falam: não tem como, não tem ninguém aqui no nosso exército que possa enfrentar este gigante, possa vencê-lo. Enfrentar a gente até enfrenta, o problema não é enfrentar, o problema é vencer este gigante. E a verdade é que nos dias de hoje, essa história se aplica nas nossas vidas, porque não tem gigantes da forma literal aqui que aparecem à nossa frente e tentam nos matar ou nos destruir, mas existem gigantes que sim tentam destruir as nossas vidas todos os dias, não é verdade? Tem coisas, tem circunstâncias, tem pessoas, tem situações, tem dificuldades, muitas vezes que aparecem diante de nós, e a gente olha e pensa: não tem como nós vencermos este gigante, é impossível. Nós podemos até, Gui, eu posso até ir para a batalha, eu posso até me escalar, eu sou o cara que eu sou corajoso, mas não tem como vencer este gigante. Ele é grande demais para mim, ele é habilidoso demais. Olha, ele é um guerreiro, eu não sou guerreiro, eu não sei como lutar. Ele tem a armadura necessária para a guerra, eu não tenho a armadura necessária. Ele é maior, ele é mais forte, não tem como eu vencer. E muitas vezes nas nossas vidas a gente se encontra exatamente no mesmo lugar que aquele povo, o povo hebreu, o povo de Deus, o povo escolhido estava, com medo, aflito, olhando para frente e pensando: nós não temos uma saída, o gigante vai passar por cima de nós vamos perder esta batalha. Todos nós temos gigantes que aparecem no nosso caminho e a gente pensa que nós não vamos conseguir passar por ele. Estou mentindo ou não? Tem algum gigante aí que você já teve que enfrentar na sua vida? Está enfrentando algum gigante aí? Sou só eu? Na nossa vida é assim, e muitas vezes na vida com Deus a gente pensa que não, a gente pensa que pelo fato de andarmos com Deus não vamos ter que enfrentar nada, não vamos ter que lutar, não vamos ter que guerrear. A gente tem a falsa ideia de que agora que eu estou andando com Deus, está tudo muito tranquilo e muito fácil, mas a gente vai ver o povo de Deus guerreando, a gente vai ver o povo de Deus lutando, a gente vai ver o povo de Deus indo para a guerra, lutando, a gente vai ver que eles usam aquilo que eles tinham e Deus dava vitória a eles com aquilo que eles tinham nas suas mãos. Mas muitas vezes nós olhamos para o nosso inimigo, nós olhamos para a adversidade, a gente olha para a situação e a primeira coisa que a gente pensa é impossível, não tem como. E tem lições e princípios maravilhosos que Davi, aquele jovem, aquele menino, aquele garoto, ele nos ensina aqui. Na verdade, a história toda de Davi é uma história maravilhosa, mas nesse episódio, nessa batalha, nessa guerra, tem princípios que Davi ele vai nos ensinar para que a gente consiga matar gigantes nas nossas vidas. Quantos querem conseguir? Quantos querem ser matadores de gigantes? Quantos querem viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Quantos querem cumprir o chamado de Deus na tua vida? Quantos não querem morrer no meio do caminho, viver uma vida com medo? Eu não vou conseguir, eu não vou realizar. Não, eu não quero. Eu quero viver aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero, mesmo que pareça impossível, eu quero, porque se Deus colocou no meu coração, eu sei que Ele vai cumprir aquilo na minha vida. Então tem alguns princípios que Davi ele vai nos ensinar aqui. Eu coloquei que a verdade é que aquele lugar aonde parecia o lugar, talvez o momento mais difícil na vida de Davi, o maior inimigo que ele havia enfrentado até então, o momento que ele pensa: puxa, o pior momento, na verdade era o momento da virada na vida dele. Era o momento onde ele iria sair da casa do papai para se tornar uma pessoa relevante, para se tornar uma pessoa conhecida,
para começar a trilhar o caminho que Deus tinha para ele até a coroa, até o reinado, até o palácio, até se tornar o rei de Israel. Eu coloquei aqui o que colocou Davi neste lugar, onde seria o ponto da virada em sua vida. Você já parou para pensar o que levou Davi até aquele lugar? E muitas vezes a gente pensa o seguinte: bom, se Deus havia mandado o profeta Samuel ungir Davi, Deus daria um jeito de levar Davi até o palácio, Deus daria um jeito de colocar Davi como um rei, ele faria tudo o que ele precisava fazer, porque se ele ungiu, ele que escolheu, é ele quem faz. E a gente vê que não, a gente vê que quem fez, na verdade, quem deu passos não foi Deus. Deus ungiu, mas a gente vê Davi dando passos, a gente vê Davi fazendo algumas coisas. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, o que me coloca diante da minha promoção são duas coisas: submissão e obediência. Davi, ele havia sido ungido rei, ele estava na casa de seu pai. A Bíblia conta que ele não foi para a batalha, porque ele ficou cuidando das ovelhas do seu pai. Ele ainda não estava preparado para ir para a batalha. Todos os irmãos foram, ele não, ficou em casa. Mas dias passaram, seu pai está preocupado com os irmãos e diz: Davi, faz o seguinte, pegue alguns pães e pegue alguns queijos e leve os pães para os seus irmãos, leve os queijos para o comandante do exército, e aí você já vai lá e já pergunta como que estão as coisas, você dá uma olhada se está tudo bem, e me traga notícias. A Bíblia diz que no dia seguinte, bem cedo, bem cedinho, de madrugada, de manhã, Davi, ele deixa uma pessoa responsável pelas ovelhinhas de seu pai, e ele, em obediência e submissão, mesmo já sendo ungido rei, ele obedece o seu pai e ele vai até o lugar onde está acontecendo ali o confronto dos filisteus com o povo hebreu. E ali, quando ele chega ali, ele vai ver como que estão os irmãos, ele vai ver como que estão as coisas para trazer notícia para o seu pai. Então ele ouve do que está acontecendo, ele ouve que um gigante está saindo e confrontando o povo de Deus todos os dias. Algo é causado no seu coração, uma inquietação. Então ele se levanta e diz: não, ele não pode fazer isso. Mas Davi é colocado naquele lugar, na hora certa, no lugar que ele precisava estar. Não foi porque Deus o pegou e colocou naquele lugar, foi porque ele decidiu se submeter, e foi porque ele decidiu obedecer. Por isso ele estava ali no momento, na hora que ele precisava estar. E uma grande viravolta aconteceu na sua vida. O problema é que muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes nós queremos chegar lá, nós queremos estar lá, nós queremos o palácio. Afinal já fomos ungidos, afinal Deus me escolheu, afinal Deus me chamou, afinal Deus me capacitou. Mas o caminho que me leva até o palácio, o caminho que me leva a realizar aquilo que Deus colocou no meu coração, é a obediência e a submissão. Se você não é uma pessoa que consegue se submeter, você jamais vai chegar no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Se você é uma pessoa que não consegue andar em obediência à palavra de Deus, ou autoridades tanto espirituais, autoridade na política, seja lá onde for, que Deus estabeleceu sobre a tua vida, você não vai chegar no lugar aonde Deus tem preparado para você. Não é sorte, querido. A gente pode olhar aqui e pensar: nossa, Davi deu sorte, que momento, hein? Não, tem gente que dá uma sorte, estava lá na hora certa, no lugar certo. Não existe sorte com Deus. Não existe sorte com Deus. Existe obediência. Quando eu obedeço, Deus prepara o momento certo, Deus prepara as conexões certas, Deus prepara o lugar certo, Deus abre a porta certa, Deus fecha a porta certa, Deus move o que Ele precisa mover. Naquele momento, nossa, que coincidência, nossa, que coincidência. Naquele momento que Davi chega, o garoto chega ali, eles estão falando do gigante. Que coincidência, na hora que ele chega ali, eles estão contando: o que nós vamos fazer com o gigante? E Davi ouve. Não foi coincidência, Deus estava orquestrando toda a história, Deus estava planejando tudo. Deus já sabia que Davi iria sair dali, Davi iria chegar até lá, iria ouvir, iria se levantar, e Deus usaria aquele momento para dar uma reviravolta na vida de Davi. Deus sabia que Ele usaria aquele momento para começar a cumprir promessas na vida de Davi. Mas Davi teve que decidir obedecer e se submeter para estar nesse lugar onde iria acontecer isso na sua vida.
Segundo, eu coloquei: a sua obediência não te livra dos teus gigantes, mas permite que você os encontre no meio do caminho, para que você se torne quem Deus te chamou para ser. A gente tem a falsa ideia de pensar que pelo fato de eu estar obedecendo a Deus, não vai me aparecer nenhum gigante pela frente. Muitas vezes é justamente o contrário. Pelo fato de Davi ter obedecido seu pai, pelo fato de ele ter se submetido, ele chega num lugar onde justamente agora ele estava tranquilo cuidando das ovelhas do pai. Agora ele vai ter que ir colocar a sua vida em risco, vai ter que ir para um confronto, vai ter que ir para a guerra com um gigante muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte do que ele. Mas eu só obedeci, eu só vim fazer o que meu pai mandou fazer. Muitas vezes a gente pensa que quando estamos andando debaixo de obediência, gigantes não vão aparecer na nossa frente. Mas eu vim nessa noite trazer uma notícia para você: os gigantes que aparecem à nossa frente quando nós estamos andando em obediência à palavra de Deus, eles aparecem, eles se levantam, mas eles se levantam para cair. Deus usa gigantes que estão à nossa frente para nos moldar, para nos fortalecer, para nos ensinar algumas lições que vão nos levar até o lugar que Ele tem preparado para as nossas vidas. Agora, gigantes, eles aparecem para quem obedece e para quem não obedece. Ele aparece para o ímpio, aparece para o crente. Problemas, dificuldades, impossibilidades, o choro, a tristeza. Olhar para frente e não encontrar uma saída e falar: meu Deus, como é que eu faço com isso? Não tem jeito, é maior, o problema é maior, a dificuldade é maior, o gigante é maior. Acontece para todo mundo, tanto que em Mateus 7, 24 a 27 fala sobre isso, sobre a tempestade que bate na casa, na casa, naquela casa que foi estabelecida sobre a areia, na casa que foi estabelecida sobre a rocha. A Bíblia vai dizer que a casa que foi estabelecida sobre a rocha é aquele que estabeleceu a sua vida sobre a palavra de Deus. Mas a verdade é que a tempestade, a chuva bate na casa de todo mundo. A diferença é que a casa que está estabelecida sobre a rocha, ela não cai. A chuva pode até te assustar, a chuva pode até o vento bater e você olhar para a janela e pensar: a minha casa vai cair. Sentir com medo, sentir apavorado, mas a casa que é estabelecida, a vida que é estabelecida e como fundamento tem a palavra de Deus, ela não será abalada. Essa é a diferença. Agora, a grande diferença, o que faz a diferença daquele que crê e daquele que não crê, sabe o que é? Nós temos uma perspectiva diferente. A gente olha e vê o mesmo gigante, mas vemos com olhos diferentes. A gente olha, é o mesmo gigante, o tamanho é o mesmo, ele é grande, ele é poderoso. Não tem como negar, não tem como dizer: não, é pequenininho, não. É porque a gente não é maluco, nós temos que ser realistas. Não, o problema é grande, a dificuldade é grande, o desafio é grande, o gigante é grande. Mas nós podemos olhar com uma perspectiva diferente. Qual é este olhar diferente? Que as pessoas podem achar que nós somos, sabe o que? Nós somos otimistas. Não, o povo que vai à igreja é um povo otimista, é um povo animado, é um povo que eles olham para os problemas e sempre está animado, dizendo: não, vai dar certo, vai dar certo. Não, a nossa perspectiva, nós olhamos com os olhos da fé, queridos. Nós não vivemos por vista, nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, nós não vivemos pelas circunstâncias e pelas experiências que nós estamos vivendo aqui. O justo, a palavra de Deus diz que vive pela fé. A fé não é aquilo que eu estou vendo, a fé não é aquilo que eu estou sentindo. Eu olho aquele gigante, eu vejo um problema muito grande, eu vejo uma dificuldade muito grande, mas eu decido não me apegar àquele gigante. Eu decido olhar para a palavra de Deus. Eu decido acreditar e confiar nas promessas que Deus tem para a minha vida. Eu decido acreditar, eu decido escolher a palavra ao invés de escolher o gigante. As pessoas não têm para onde correr, elas olham o gigante e pensam: não tem uma saída. Eu vejo o gigante também, mas então eu olho para a palavra que tem promessas, que diz que 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu posso andar no vale da sombra da morte, mas mal algum eu temerei. Quantas promessas eu tenho na palavra de Deus. Então quando um gigante se levanta à minha frente, eu posso voltar os meus olhos
para a palavra, eu posso colocar os meus olhos no Senhor e crer que eu não vou morrer. A palavra diz que o inimigo ele pode vir sim por um caminho, mas por 7 ele tem que sair correndo e fugir. Aí eu quero só falar rapidamente algumas lições que Davi nos dá de como nós podemos vencer gigantes. Se eu quiser vencer gigantes em minha vida, algumas coisas eu coloquei aqui que eu não posso. Primeira delas, viver por sentimentos, circunstâncias ou pelo que vejo. Eu preciso viver pela fé. Davi ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que decidir naquele momento: e agora, o que é que eu faço? O cara é grande, eu sou pequenininho. Ele é mais forte, eu sou mais fraco. Ele luta, eu não luto. Ele tem armadura, eu não tenho. Ele tem arma, eu tenho estilingue. E agora, como é que vai fazer? Mas ele faz uma declaração, ele diz: olha, você vem com tudo isso. Você vem com arma, você vem com espada, você vem com isso, você vem com armadura, você é grande mesmo. Mas sabe aonde ele coloca os olhos dele? Ele diz: olha, mas eu vou. Sabe por que eu vou? Porque quem está indo comigo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Você pode vir, você é maior mesmo. Se eu fosse sozinho para essa batalha, não teria como. Eu reconheço isso, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso eu estou indo. Então ele decide não colocar os olhos no gigante, mas ele decide escolher acreditar naquele, confiar naquele que está com ele. Se eu quiser vencer os gigantes que aparecem à minha frente, eu preciso escolher. Assim foi, queridos. Moisés manda 12 espias. A gente sabe da história, é conhecida, eu não vou tomar muito tempo nisso, mas Moisés manda os espias olharem a terra que Deus já havia prometido, a terra prometida, Canaã, mana, leite e mel, maravilhosa. Vai lá dar uma olhada, vê se é isso mesmo. 12 homens foram lá representando as 12 tribos de Israel. Vamos ver, a terra é maravilhosa mesmo. Puxa, mana, leite e mel, mas deixa eu te contar uma coisa. Tem uns gigantes lá, tem uns filhos dos refidins lá. É tudo grande, é tudo gigante. Não dá pra gente guerrear contra esse povo não, a coisa vai ser meio feia. Voltam de lá, 10 trazem a notícia do que? Não tem como. Por quê? Porque eles decidiram focar na circunstância, no problema. Apenas 2 voltaram e disseram: olha, a terra é boa, está tudo muito legal lá, e realmente o exército lá é forte, mas olha só, nós temos uma palavra. Deus disse que nós tomaríamos aquela terra. Deus disse que Ele nos daria aquela terra. Se Ele disse isso, vamos avançar, vamos prosseguir, porque aquela terra já é nossa. Apenas 2 dos 12 conseguiram acreditar. Por quê? Porque eles decidiram não andar por aquilo que eles viram, mas eles decidiram colocar os olhos na palavra, nas promessas, naquilo que Deus havia dito. É uma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias das nossas vidas, porque gigantes, desafios, todos os dias vão aparecer para nós, os impossíveis vão aparecer, e eu e você vamos precisar tomar uma decisão. E aí, em quem eu vou acreditar? Eu vou acreditar no problema? Eu vou acreditar que esse problema vai me matar? Eu vou acreditar que esse problema vai acabar comigo? Eu vou acreditar que a minha vida acabou? Ou eu vou acreditar nas promessas que Deus tem para a minha vida? A escolha é tua. Eu não posso dar ouvidos às pessoas negativas à minha volta. Eu escrevi assim: geralmente aqueles que não conseguiram são aqueles que vão te dizer que você não irá conseguir também, porque essa pessoa tentou e não deu certo. E também porque para algumas pessoas a pior coisa do mundo é ver que uma outra pessoa está fazendo o que ela queria fazer, mas ela não conseguiu. Então ela vai falar para você: não, faz não, que não vai dar certo, já tentei, já fiz, não vai. Pode parar com isso. Porque se tem uma coisa que a gente não gosta é quando a gente tentou, não deu certo, vai lá e faz. A gente se sente um burro, né? A gente se sente um incapaz. Então você fala para a pessoa: não faz, porque esse negócio é impossível. Mas Davi, ele teve que tomar uma decisão, sabe? Porque olha só, eu não vou ler aqui, mas a família dele, o rei da nação e o inimigo
3 categorias aqui. Estas 3 categorias tentaram desanimar Davi, liberando palavras sobre Davi, dizendo: não vai dar certo, você vai morrer, eu vou te matar, vou te destruir a família. 1 Samuel 17, 28, o irmão, o Eliabe, disse para Davi: o que você está fazendo aqui, meu filho? Você devia estar lá cuidando das pouquinhas ovelhas do seu pai, menosprezando o seu irmão, tentando lembrar o seu irmão que aquilo que ele fazia era insignificante, tentando lembrar o seu irmão que, olha, isso aqui não é para você não, meu filho, você é só um pastorzinho de ovelhas, você não é capaz de fazer isso que você está falando que você vai fazer, tentando desencorajar Davi, lembrar Davi, tentando lembrar Davi do que o que ele fazia era o que ele era, mas na verdade Davi, o que ele fazia não é o que ele era. Muitas vezes a gente pensa que o que a gente faz define quem nós somos. Deixa eu te dizer uma coisa, não permita que aquilo que você está fazendo agora defina quem você nasceu para ser. Talvez no momento você está trabalhando num lugar, você está fazendo alguma coisa que não é aquilo que Deus te chamou para fazer, mas é um processo de Deus na tua vida, e as pessoas vão dizer: você vai passar o resto da sua vida neste lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus plantou algo no seu coração, não acredite, não pense que o lugar que você está define o que você é. Davi, ele cuidava das ovelhas do papai, mas ele era um rei. Eliabe diz: vai cuidar das ovelhinhas do seu pai. Quando o rei ouve que Davi está ali dizendo: não, eu vou batalhar, o rei manda chamar Davi. Quando ele olha para Davi, a Bíblia diz que ele vê que Davi é pequeno, ruivo, bonitinho, playboyzinho, tudo certinho. E esse playboy não vai aguentar não. Se fosse um brigador de rua, um maloqueiro, até que pegava um pau, saía na mão, mas esse boyzinho aí vai tomar-lhe um couro que você não vai dar conta não, meu filho. Aí a ideia que Saul dá até uma ideia: não, faz o seguinte, pega minha roupa, minha armadura, faz alguma coisa, porque para ver se consigo te ajudar de alguma forma. Golias, quando o Davi chega lá para confrontar Golias olha e tira sarro. Você está achando que eu sou um cão? Vocês estão achando que eu sou um cão para me mandar esse menino, esse garoto para lutar contra mim? E muitas vezes, queridos, deixa eu dizer uma coisa, nós ouvimos demais, a gente ouve as vozes, muitas vezes até as pessoas mais próximas que mais nos amam e a gente ama, muitas vezes as pessoas até fazem isso por amor, com medo que a gente se dê mal, com medo que a gente quebre a cara. Elas não fazem por mal, é porque elas nos amam, elas dizem: não, cautela, fica calma, isso não vai dar certo não vai não, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus colocou no seu coração, Deus está te mandando fazer, Deus está te mandando ir. Deixa eu te dizer uma coisa, tem momentos da nossa vida que a gente precisa decidir, tampar os nossos ouvidos para as pessoas até mais próximas de nós, para ouvirmos aquilo que Deus está nos dizendo, porque se Deus está me dizendo, você pode me dizer que não, a mãe, o pai pode dizer que não, o papa pode dizer que não, o rei pode dizer que não, o inimigo pode dizer que não, mas se Deus disser que sim, é sim. A não ser que tu mora na casa do teu pai e tua mãe ainda, aí dizer que não, você tem que obedecer, que é submissão. Senão os pais agora vão ficar desesperados: meu Deus, Gui, meu filho agora vai fugir de casa. Se você mora na casa do teu pai e tua mãe, ele falou que não, é não, meu filho. Enquanto ele paga as suas contas, tu obedece. Agora o dia que você falar assim: não, eu vou tomar minha decisão, então sai da tua casa, paga a tua conta, cuida da tua vida, e você toma a tua decisão do jeito que você quiser. Amém? As mamães e os papais dizem: aleluia, obrigado, pastor. O que te disseram que te fez parar? O que foi que te disseram que roubou a tua fé? O que foi que te disseram que você deixou de acreditar nas promessas de Deus? O que foi? Qual foi a palavra que lançaram que te desanimou, que fez você parar, que falou: não, eu não vou dar certo, não é para mim esse negócio? O que foi? Um vencedor de gigantes, terceiro, ele consegue olhar além dos problemas. Ele vê o problema, mas ele consegue enxergar além dos problemas. Olha só que coisa interessante, Davi, ele chega lá e ele ouve o problema. Tá, tem um gigante, mas ele ouve uma coisa também. Tem um gigante, mas quem vencer o gigante vai ganhar a filha do rei, vai ser isento de imposto, vai ganhar um monte de coisa. Ele: opa, eu estou vendo além do gigante, eu estou vendo a recompensa, eu estou vendo que pode valer a pena esse negócio. E para você ter ideia
de como ele quer se alimentar daquilo, por 3 vezes ele pergunta, na verdade por 2 vezes, porque uma vez ele ouve, aí ele pergunta, mas como é que é? Que o rei prometeu mesmo? Fala de novo. Aí eles repetem tudo que tinham falado. Não, o rei falou que quem vencer Golias ele dá a filha dele em casamento, vai ser isento de imposto, a vida do cara tá feita, meu irmão. O negócio é difícil, mas quem? E depois, mais pra frente, eu até anotei aqui, ó, em 1 Samuel 17, 25, 26 fala isso, 27 fala isso e 30 fala isso. Eu não vou ler, mas depois se você quiser ler, você confere lá. Por último, no versículo 30 diz assim: desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tomou a responder como dantes, dizendo a mesma coisa. Meu filho, quem foi lá e guerrear, vai ganhar a filha do rei. Ele já deve ter, cadê a filha do rei? Deixa eu ver, dá uma conferida. Aí deu uma olhada e falou, opa, Golias é grande, mas eu estou vendo logo ali depois do Golias que a coisa está melhor ainda. Então, aquele que é um matador de gigantes, ele consegue ver além dos gigantes, ele consegue ver além dos problemas, ele sabe que logo ali depois tem uma recompensa, ele sabe que não é à toa, ele sabe que esse gigante só está sendo levantado na minha frente, mas eu vou vencer com Deus, eu vou vencer. Ele sabe que Deus vai usar essa circunstância, esse problema, na verdade para me abençoar, para abrir uma porta, para que o nome dele seja engrandecido e exaltado. Ele ficou doente. Eu creio, querido, que a doença é só uma oportunidade de Deus fazer operar um grande milagre, o nome dele ser levantado, o teu testemunho rodar e abençoar a vida de milhares de pessoas. Ninguém quer ficar doente, mas gigantes aparecem à nossa frente. Deus usa estas situações para nos abençoar e nos promover. Aquele que é matador de gigantes consegue ver além do problema. Quem não é, fica focado no problema. Já viu gente assim? Pastor, é que o gigante é muito grande, é que o gigante é muito forte, é que o gigante tá muito difícil. Você vive aquilo o dia inteiro, você fala do gigante, você valoriza o gigante, parece até que você gosta do gigante, você fala tanto dele, leva ele para casa. Davi não. Ele olha e consegue ver além. Um vencedor de gigantes precisa trazer da memória aquilo que traz esperança. Olha só que coisa linda. Quando em 1 Samuel 17, 33 a 37, eu não vou ler porque nós estamos com um tempo curto. Quando Saul chama Davi e diz: olha, não vai ser possível, Davi, você ganhar de Golias, porque olha o seu tamanho, o tamanho de Golias. Sabe o que Davi faz? Davi olha para o rei e diz assim: rei, só um segundinho, deixa eu contar um testemunho. Tem um testemunho para te contar aqui. O que você quer me contar então? Sabe o que é, rei? É o seguinte, eu já matei um urso, rei, com a mão, não tinha espada, não tinha nada, eu rasguei o urso no meio. Ô rei, deixa eu te contar uma coisa, eu já matei um leão, rei, rasguei o leão no meio, arranquei, matei, destruí no meio da selva lá, fiz isso. Eu rei, é mesmo? Então se você fez isso, se o Deus que te ajudou lá a guerrear contra o leão, contra o urso, ele que te ajude agora nessa guerra aí contra o filisteu. Deixa eu te dizer uma coisa, ele traz à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que ele não poderia ter vencido um leão se fosse pela sua própria força, mas ele já tinha experimentado o sobrenatural de Deus na sua vida, ele já tinha visto, já tinha provado a fidelidade de Deus na sua vida, e agora mais uma vez, seria apenas mais uma vez que ele provaria da bondade e fidelidade de Deus. Se Deus fez uma, ele pode fazer duas. Se Deus fez duas, ele pode fazer três. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você está diante de um gigante, mas deixa eu te dizer uma coisa: até hoje o Senhor te sustentou, até hoje o Senhor guardou a tua vida, até hoje o Senhor te abençoou, até hoje o Senhor esteve ao teu lado. Este gigante não veio para te matar. Você precisa se lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Você precisa se lembrar daquilo que Deus já fez na tua casa e declarar e dizer: olha, Satanás, inimigo, gigante, você é grande, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus já fez milagres na minha vida e dessa vez não vai ser diferente. Eu vou viver mais um milagre. Esse gigante vai cair. Um vencedor de gigantes precisa saber o que ele
precisa para vencer o gigante, ele já tem. Meu penúltimo ponto, eu vou falar os dois rapidinhos que nós estamos atrasados. Ele precisa saber que o que ele precisa, ele já tem. O que ele tem? Nada, mas o nada na mão de Deus é tudo. Porque Davi, o que ele tinha? Tinha nada, tinha um estilingue e umas pedrinhas. E o problema é que muitas vezes a gente menospreza aquilo que nós temos porque a gente pensa que é insignificante diante do problema que nós estamos enfrentando. Tá, o que é esse estilingue e o que são essas pedrinhas diante deste gigante? Realmente sozinho não seria nada, mas com Deus é tudo o que Ele precisa para que esse gigante seja derrubado nas nossas vidas. Eu só preciso acreditar, eu só preciso confiar, eu só preciso pegar essas pedrinhas, eu só preciso pegar esse estilingue. Eu preciso acreditar que o que eu preciso para cumprir, o que eu preciso para vencer os gigantes que aparecem na minha frente, Deus já colocou em mim, eu já está nas minhas mãos. O problema é que a gente perde tempo olhando para a espada, olhando para a armadura. Não tente fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Não tente ser alguém que você não foi chamado para ser. Não tente usar a armadura de outra pessoa. Quando Saul tentou colocar em Davi, Davi falou: não tem como não, Saul, eu não consigo nem andar com essa armadura. Essa espada é boa para a guerra, mas eu não consigo, eu nunca usei ela. Ele decide o que? Não, eu vou com o que eu tenho nas minhas mãos, querido. Tudo que você precisa, Deus já colocou nas tuas mãos. Valorize o que você tem. O pouco que você tem nas mãos de Deus se torna muito. Por último, para terminarmos, o vencedor de gigantes, ele tem fé. Ele libera palavras de fé e ele dá passos de fé. Davi, ele acreditou. Depois que ele acreditou, você vai ver que suas declarações, elas condizem com o que ele crê. Porque quando ele vai guerrear contra o Golias, o gigante, ele fala: olha, você pode vir, mas eu vou te matar, eu vou cortar tua cabeça, eu vou levar tua cabeça embora. Que negócio é esse, cara? Nem espada ele tinha. Como é que você vai cortar a cabeça com 5 pedrinhas? Mas ele sabia, ele cria. Porque ele cria, ele declarava. E porque ele declarava, ele dava passos de fé. Ele fazia alguma coisa com aquilo que ele cria e com aquilo que declarava. O nosso problema é que muitas vezes nós fazemos tudo ao inverso. A gente não consegue fazer isso. A gente fala que crê, mas a gente só abre a nossa boca e com a nossa boca a gente mata tudo aquilo que a gente está dizendo que a gente crê. Você diz que crê, mas aí, irmão, como é que tá? Tá uma lástima mesmo, né? Aquela mulher, te falar que lá é um capeta na minha casa. Então, pastor, trabalho é um inferno. Você está falando que você crê, que você é filho de Deus, que Deus tem promessa, que Deus tem tudo isso, que você vai ver o melhor nessa terra. E aí com as suas palavras você mata. Ou então você diz que crê, mas as suas ações são totalmente diferentes daquilo que você diz que crê. Então não condiz. Um vencedor de gigantes é aquele que acredita primeiro. Como é que eu acredito? Como é que uma fé gerada no meu coração? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu mergulho na palavra, uma fé gerada no meu coração, então meu coração se enche de fé, e então eu começo a declarar a palavra. Eu começo a declarar aquilo que a palavra de Deus diz que eu vou ter, que eu vou fazer, que eu vou viver. E aí então eu começo a andar naquilo que eu estou falando, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Não adianta. Que adianta você dizer que tem fé e não fazer nada com aquilo? Então, se você diz que você crê, se você diz que você acredita naquilo que Deus está mandando você fazer, você começa a dar passos. Você começa a dar passos. Eu creio. Então Davi pega e fala: pode tirar a armadura, pode deixar para lá, eu vou com o meu estilingue. Ele vai para o confronto, porque ele sabe que Deus estava com ele, e ele vive uma grande vitória na sua vida, porque ele creu, porque ele declarou e porque ele deu passos. Deixa eu te dizer uma coisa: se você fizer isso na sua vida, você se torna imbatível. Não existe um gigante que vai se levantar e ficar de pé na sua frente. Todos vão cair. Todos vão cair. Se você encher o seu coração com a palavra de Deus, se você crer, se você declarar, se você der passos de fé, pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural e tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se você recebe essa palavra nessa noite, fica de pé no seu lugar e aplauda o Senhor Jesus.